Pilha de Gibis. E aí, jagunçada? Bem-vindos a mais uma edição do Pilha de Bis, o podcast semanal do Arte Final. Acesse lá www.artefinalhq.com.br para ouvir todos os episódios do Pilha de Bis, do Avante Vingadores, do Pilha do Aranha, dos Sete Jagunços e do Omniverso. Nossos episódios também estão no YouTube, na Aurelo, no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts, no Amazon Music e no seu agregador de podcast favorito. Aliás, não esqueça de dar lá 5 estrelinhas, dar seu joinha no seu agregador de podcast favorito e ajude a espalhar a palavra do Arte Final. E para isso, vem falar de bis com a gente nas nossas redes sociais. No Twitter, no Instagram e no YouTube é @artefinalhq. E não esquece também de se inscrever no nosso canal do YouTube. Tá querendo comprar seu gibizinho na Amazon? Você compra através do link que está lá no nosso site. E você também pode ajudar a manter o nosso trabalho mandando um Pix de qualquer valor para artefinalhq@gmail.com. E vamos pro episódio de hoje. Eu sou o Marcos e comigo hoje está Joel Moraes. Queria falar de algo mais feliz, mas infelizmente vai ser um obituário. Pois é, estamos de volta, né? Depois de um mês e um pouquinho, quase 2 meses de hiato, né? Que, para a alegria de Joel Moraes, me casei. Então, apesar de Joel Moraes não ter comparecido à festa, eu vou tornar isso público aqui, né? Eu Ele estava em um é um retiro safado. espiritual. Não, eu estava em um Não, retiro espiritual orando pela sua felicidade e da sua consagrada. mentira, mas enfim, depois desse período ausente, né, que eu estava, tive mudança, Lua de mel. lua de mel, mudança, mudei de cidade, inclusive, né, estou numa cidade do lado de Maceió, na Grande Maceió. Uma vida rural agora, não, uma vida bem bucólica. Pois é, aí então carregar 52 caixas de gibi, arrumar uma estante, a estante quebrar com 4 horas que ela começou a ser usada por um marceneiro indicado pelo Dãozinho, consertou, aí aparece um monte de infiltração na casa, enfim, ainda não consegui regularizar, não consegui colocar minha estante, meus gibis no lugar, meus gibises no lugar, mas consegui um espacinho para poder gravar esse podcast. Embaixo de uma lona. Pois é, deveríamos ter voltado antes, mas forças ocultas, Dãozinho, impediram. Maurício Dantas está no departamento médico, porque resolveu extrair logo 4 dentes de uma vez e deu ruim. Né? Quem poderia imaginar que extrair 4 dentes de uma vez poderia dar ruim, mas deu ruim. Maurício Dantas está no departamento médico, ainda vai precisar de alguns dias de recuperação. E voltamos, queríamos voltar com um tema mais alegre, né, Joel Moraes? Rapaz, estamos aqui para celebrar, né, e homenagear a vida do grande Peter Allen David, o Peter David, roteirista que é amado pelos bons leitores. Eu acho que não deve ter nenhum leitor que tenha queixa ou crítica do Peter David, não. E se tiver, não é leitor, é um infiltrado, tem que ser expulso. Pois é, fomos surpreendidos entre aspas, né? Porque as notícias que vinham é que ele já vinha enfrentando vários problemas de saúde, mas no último dia 24 de maio ele faleceu lá nos Estados Unidos, né? Como eu falei, ele vinha enfrentando vários problemas de saúde e inclusive era uma das críticas, né? Uma das maiores críticas que colecionadores, entusiastas dessa indústria vital fazia, né? Porque Peter David ele gerou milhões para as empresas as quais ele trabalhou, seja por propriedade intelectual de personagens que ele inventou, que ele criou, seja até pelas histórias mesmo, pela renda das histórias que ele escreveu. E ele estava dependendo de vaquinha na internet para conseguir custear as suas despesas médicas, né? Nos últimos anos, ele estava dependendo disso para conseguir sobreviver, né? Num lugar que
Até para chamar uma ambulância, tem gente que prefere ficar ali no chão com a perna quebrada do que chamar uma ambulância, porque sabe que se chamar ambulância vai à falência porque não tem um seguro-saúde, né? Então, infelizmente, era essa a realidade do que o Peter David enfrentava nos últimos anos. Mas vamos falar um pouquinho dele, né, Maurício Dantas? Quem foi Peter Allen David, ou o PED? Rapaz, você tá com saudade mesmo, né? Você acabou de dizer. Quem foi ele, Maurício Dantas? Ato falho, mas eu estou com saudade de Não, não, Maurício não. Dantas. O carinho é evidente. É o costume, porque Maurício Dantas, ao contrário de certos calvos que participam desse podcast, ele nunca falha, a não ser quando está no departamento médico. Mas, Joel Moraes, fale quem foi Peter David. Peter Allen David, nascido em 23 de setembro de 1956, em Maryland. Ele tem uma história interessante, viu? Eu desconhecia essa origem dele. Os avós paternos e o pai do Peter, eles vieram nos anos de 1930 tentando escapar do antissemitismo na Alemanha nazista. Olha Inclusive, a avó dele, rapaz, ela tem um nome que, pra gente que é fã de quadrinhos, eu acabei de ver aqui, acabei de descobrir, o nome da avó dele, paterna, chama Ela, Hela. Mesmo nome da deusa da morte, né, dos Asgardianos. Curiosidades. Enfim, os avós dele e o pai vieram nos anos 30 para os Estados Unidos, foram, né, para os Estados Unidos, fugindo do antissemitismo da Alemanha nazista. Dando um saltozinho na vida dele, Peter, ele sempre teve uma ligação muito grande com cultura, leitura, e, enfim, ele mesmo falava que desde a infância era muito ligado com os quadrinhos, né, além da ficção científica propriamente dita. E aí, já na juventude, ele se formou em jornalismo. Se formou em jornalismo com um bacharelado em artes. E partiu para uma tentativa no jornalismo cultural, né? Tentou cobrir artes, culturas com jornalismo, mas não foi muito à frente. Ele tentou também escrever, fez alguns textos de ficção para a revista Asimov Science Fiction, já em 1980. Depois tentou ser editor da E.P. Dutton, do selo Elsevier Nelson. Isso também começou nos anos 80. Nada disso deu certo pro camarada. E aí ele partiu para departamento de vendas. Depois de trabalhar um período na Playboy, ele foi trabalhar na Marvel Comics, no departamento de vendas, onde ele foi assistente da Carol Kelly, foi quem contratou ele, e depois disso ele se tornou assistente de um cidadão, que era o diretor, era o gerente, né, de vendas diretas, um cidadão chamado Jim Owsley. Isso eu também não sabia, estou descobrindo agora aqui, Deus abençoe a Wikipédia. Jim Owsley, nada mais, nada menos do que o nosso querido Christopher Priest, que eu e Marcelo Miranda somos devotos. O Jim Owsley, na época, ele não era ainda escritor, roteirista de quadrinhos, ele era, né, o gerente de vendas diretas da Marvel. Só que aí o Jim Owsley firmou uma amizade, né, um coleguismo em amizade com o Peter David, e mais à frente teve uma reviravolta. O Jim Owsley, que Jim Owsley, na verdade, é um pseudônimo, né, usado pelo Christopher Priest. Ele se tornou editor dos gibis do Homem-Aranha, nos Estados Unidos. Nessa época, o Peter David tinha tentado várias vezes emplacar algum roteiro de história do Cavaleiro da Lua, com o Daniel O'Neill, outros personagens, mas ninguém queria comprar as histórias dele, não estavam gostando. Talvez pela amizade, mas também pelo o olhar criativo. O Jim Owsley, ele percebeu que tinha alguma qualidade no texto do Peter David. E aí, comprou uma história dele. Aceitou a proposta da história, e a história da espetacular Spider-Man 103, de junho de 1985. A partir daí, aí o resto é história. Peter David, ele se tornou roteirista do Homem-Aranha, fez a clássica, que na época pegou todo mundo de surpresa, a morte da Jean DeWolf, que realmente, assim, para as histórias do Homem-Aranha na época, foi uma pancada. Eu lembro que quando eu li essa história, eu era criança, a editora Abril publicava, acho que com um atraso, um delay, de 3, 4, até 5 anos, algumas histórias. Às vezes até mais. Então eu lembro que eu devo ter lido isso em 88, 89, por aí, porque aqui está dizendo que a saga de Jim DeWolf foi em 86, de 85 a 86, então eu devo ter lido em 89, por aí. E eu lembro que realmente era uma história muito, mas muito pesada para o Homem-Aranha. A gente já estava com muitos anos que tinha tido a morte da Gwen Stacy, então o Aranha de lá para cá tinha ficado mais leve.
A morte da Jinder Wolf, ela subiu o tom, né? Uma coisa bem anos 80. Enfim, daí ele passou um período escrevendo Homem-Aranha, e aí ele foi escrever o Hulk. Essa fase do Incrível Hulk, tanto ela consolidou o Peter David como roteirista conceituado, e embora ele nunca tenha se tornado uma estrela, isso é um negócio que a gente vai ter que falar mais à frente. Ele sempre foi classificado como um operário. Só que o camarada, assim, a sofisticação do texto dele, o humor, as ideias que ele colocava, a própria, assim, a sinceridade que tem nos diálogos dos personagens é uma coisa que, ao longo dessa nossa conversa aqui, a gente vai abordar muito. É, A fase dele. o É, Hulk a fase, dele, só para complementar, eu acho que o Hulk dele, o Joel, é o talvez seja o seu trabalho mais lembrado, né? Ou o seu maior trabalho. Não é o meu favorito, mas no final a gente vai falar um pouquinho, mas quando fala em Peter David, eu acho que a primeira coisa que os fãs de quadrinhos lembram é justamente dessa fase dele no Hulk, né? pois é o que ficou mais marcado. Até porque, não é brincadeira não, foram 12 anos. O cara ficou 12 anos. Ele só perde para quem? Eu acho que ele só perdeu para Chris Claremont, com 17 anos, né, nos X-Men. Foi de 74, 75 até 91, acho que foram 17 anos. Mas ele ficou 12 anos escrevendo, sendo que, se você olhar direitinho nos 12 anos da fase dele do Hulk, nós vamos falar melhor disso mais à frente, não teve perda de qualidade assim considerável, ele não teve declínio, não. Teve alguns altos e baixos, sobe e desce, mas ele conseguiu manter assim. É porque é algo que a gente vai falar mais à frente, é o quanto ele era assim esmerado, ele era caprichoso, ele tem muito capricho no texto dele. Ele não entregava qualquer coisa. Enfim, do Hulk, ele fez muito mais coisas na própria Marvel, fez mais coisas na DC. Aí teve Dreadstar também, da Peace Comics, Dreadstar, do Jim Starlin, e fez um pequeno arco, eu acho que ele fez um arco relativamente curto na revista do Wolverine, que foi uma homenagem meio que assim a filmes como Indiana Jones e outros, aquela coisa talvez até um pouco no ar também. E na DC ele fez Aquaman, Supergirl. Supergirl dele teve muita coisa, acho que foram 70 edições. Se eu não me engano, foram 70 edições. Já o Aquaman, menos, eu acredito que não chegaram a 50. Mas que também foi um nível de qualidade muito, muito bom. E aí teve Justiça Jovem. Essa daí, pessoalmente, eu devo dizer que eu não sou muito chegado, mas é não pelo texto do Peter David, é pela arte daquele cidadão lá, o Todd Nauk, que não me desce não. Enfim, passando mais à frente, ele fez também, na Dark Horse, ele fez Spy Boy. Ele participou daquele crossover que vocês adoram, e eu sou inimigo da diversão, como você costuma dizer, aquele DC versus Marvel. Eu não gostei da participação dele. Ele foi o escritor da Marvel, né? Da parte da Marvel, assim, porque era uma equipe de escritor roteiristas que eram designadas pela DC e outra equipe de escritor desenhistas que era designado pela Marvel. Ele fazia parte da equipe designada pela Marvel, né? Quem é que fazia o outro? Era o Don Jurgens ou o É Romax? o Ron Martz. Dan Romax, Jurgens, Dan Jurgens, Roberto, né? salvo engano, era um dos desenhistas. Isso, E o isso. desenhista da parte da Marvel era um desenhista que ele desenhou. Ele não era um desenhista muito conhecido, assim, pelo menos pra mim na época, mas salvo engano, ele sempre desenhou muito Conan. Mas era um traço até bem esquisito na época. Eu O tô próprio tentando lembrar o nome dele. Claudio Cacciolini. Isso, É, isso? exatamente. Ele mesmo. Eu acho que ele era desenhista, se eu não me engano, do Nathan Never. Pode ser, pode ser. Ele tinha um estilo assim bem exagerado, a musculatura. Isso, Era semelhante assim, lembrava muito também o Bart Sears, com aqueles músculos que parece que iam explodir a qualquer momento, exatamente, ele expressões mesmo. faciais muito malucas, né? Seguindo aqui, anos 2000, ele fez Capitão Marvel. Rapaz, é um dos trabalhos que eu mais gostei do Peter David, porque é um trabalho assim, já ele bem maduro, ele já bem, bem desenvolvido já no texto. E aí o que é que acontece? Nessa época, eu não sei se é porque o personagem não tem muito apelo, talvez, que era o Genisvel, já era o filho do Capitão Marvel, do Marvel. E nessa época ele escreveu uma fase longa. E teve até uma polêmica que se envolveu com baixas vendas. E aí houve um desafio, foi feito pelo, acho que foi o Bill Gemas, que era o Bam 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 na época da Marvel. E eles escreveram os dois ao mesmo tempo. Três, na verdade, três.
revistas em paralelo do Capitão Marvel, que era acho que era o nome da iniciativa era com U e U, né, com o trocadilho com U, você, e o Decide, que era para os leitores escolherem quem ia permanecer. Era uma revista do Peter David, uma do Bill Gemas, se eu não me engano, e uma do Joe Quesada, no Universo Ultimate, que era uma loucura, aquilo ali foi um troço maluco. Prejudicou muito a revista, mas era muito boa. Fora isso, tem aquela outra curiosidade, né? E ele pegou a ideia, que era uma ideia autoral dele, que ele usou na Supergirl, nos anos 90. Quando acabou a série, ele usou essa mesma ideia, ele seguiu com ela, com aquela série Fallen Angel, que era a mesma ideia de um anjo caído na Terra, mas que era um anjo que não era mau, que era, na Supergirl, ele colocou essa figura angelical no corpo da Supergirl, junto com a Linda Danvers. E mais na frente ele usou essa personagem em uma série própria e, se eu não me engano, parece que ele levou a personagem para alguma publicação, deixa eu ver, foi na IDW, até 2005. Ele publicou a personagem, né, o conceito, sendo que essa Supergirl, que era a Supergirl chamada Supergirl de Chiclete, que era Matrix, que ele aproveitou também, ela meio que reapareceu. O Kate Giffen, ele reutilizou ela de alguma forma em uma saga, foi ali por volta da crise final, se eu não me engano, chamada Reign in Hell, e que ela aparecia como uma figura angelical, ela aparecia nesses combates místicos que estavam tendo. Enfim, fora isso, ele teve um retorno na mensal do Hulk, mas não foi tão bem sucedida, e aí, anos 2000, o que ele realmente brilhou foi o X Factor. Ele já tinha tido uma fase do X Factor inicial, ali em 1991, 92, com o Joe Quesada, e também com o Larry Stroman, é isso mesmo, Larry Stroman. Isso. Ele fez uma fase que era como se fosse uma versão da Liga do Giffen do Dematis. Humor, uma coisa mais leve. Só que nesse retorno dele. Foi seguindo ali aquela reformulação dos X-Men quando voltou os X-Men originais, que eram o X-Factor, né? E se tornou. Aí teve a divisão da equipe dourada e da equipe azul. E aí a X-Factor virou uma equipe mutante a serviço do governo dos Estados Unidos, né? Que até então era a Força Federal, que era a Irmandade Mutante, tinha se transformado numa equipe de mutantes a serviço do governo dos Estados Unidos. E aí a X-Factor, né, reformulada, já nesse contexto da equipe dourada e da equipe azul dos X-Men, foi quando ele escreveu. E eu fico aqui impressionado porque foram só 19 números. A impressão que a gente tinha era que era uma coisa assim, bem maior, né? Isso. Agora, foi extensa no retorno dele em 2003, eu acho, 2003, que aí, além dele mudar totalmente, não tinha nada do humor dessa primeira passagem. Na segunda passagem dele pelo X Factor foi drama, foi intriga, tinha muita coisa. Agora, claro, tinha humor, aquele humor que era inevitável no texto dele, mas era um humor inteligente e também assim um humor mais amargo, um humor mais agridoce, mas ele focou muito nos dramas mesmo do que era ser mutante. E ele pegou personagens assim totalmente desconexos, pegou personagens que estavam assim já no oitavo escalão dos X-Men, tipo a filha do Banshee. Se o Banshee já não é exatamente o primeiro escalão, imagina a filha do Banshee, a Teresa, a Siri. E pegou outros personagens e é o seguinte, ele fez um trabalho ali. Vou te fazer um comparativo. Eu sei que não teve a mesma estrutura, o mesmo impacto. Ele não teve, assim, com essa segunda passagem no X Factor, a mesma pretensão, mas eu vou dizer a você, o X Factor dele, o tom, pelas interações, pelo desenvolvimento, e assim, meio que a desconstrução mesmo da coisa, eu compararia o X Factor dele ao Watchmen do Alan Moore. A questão é que, claro, o Watchmen teve 12 capítulos, foi condensado, teve ali aquele trabalho aquela arquitetura inacreditável que o Alan Moore conseguiu fazer, e o Peter David ele não teve essa pretensão com o X Factor, mas agora em retrospecto, a gente olhando, é como se fosse um herdeiro moral do X Factor. Por quê? Ele explorou as facetas do ser humano, ele explorou muito assim os sentimentos, ele explorou muito assim a desconstrução, vamos dizer assim, do que era ser X-Men, mutante na Marvel,
E ele fez um trabalho que não teve perda de qualidade. Eles foram mais de 100 edições nessa segunda passagem, porque teve especiais, teve uma primeira fase que era com a numeração própria, que foi até a 50, se eu não me engano. E a partir daí retomou, somou com a primeira fase do X Factor, aí virou 200, aquelas loucuras da Marvel. Aí teve mais, parece que 40 ou 50 edições, então foram mais de 100 edições. Eu poderia dizer assim, eu poderia comparar que a segunda passagem dele do X Factor é o herdeiro moral de Watchmen e foi o Watchmen do Peter David, eu acredito. Além de tudo isso que ele fez, ele foi e voltou do Homem-Aranha algumas vezes. Inclusive, ele fez um que você não citou, que é muito querido por todo mundo aqui no Brasil, que é o Homem-Aranha 2099, né? Sim, Ele que é sim, o sim, sim. criador do personagem, ele escreveu durante mais de 20 edições o título original, né, do Homem-Aranha 2099, e Era o carro-chefe, ele né? Era o é, ele, carro-chefe, aca- né? Do ele universo. acabou, ele saiu e logo depois a revista foi cancelada, né? É, dois números depois, na verdade, ele escreveu, não foram mais de 20 números, foram 44 números do Homem-Aranha 2099. E aí ele acabou saindo, ele pediu demissão do título porque demitiram o editor e o editor, o Joey Cavalieri, e 2 edições depois que ele saiu, a revista foi cancelada, como todo o projeto 2099, que alguns anos mais tarde o Peter David retomou ao título, né? Quando a Marvel resolveu relançar ali nos anos 2000, 2010, voltou com o título do Homem-Aranha 2099 e ele ainda escreveu novamente alguns números dessa série nova, né? Isso. Assim, eu realmente nem lembrei do Homem-Aranha 2099, porque, por incrível que pareça, eu não sei exatamente o que é. Não sei. Peter David é um dos meus preferidos dos roteiros. O Rick Leonardi, principalmente naquela época, era um dos melhores da Marvel. Era o tipo de gibi que eu pegaria na banca pela arte dele. Mas quando eu li Homem-Aranha 2099, alguma coisa não bateu. Eu não sei exatamente o que. O personagem principal, que é o Miguel O'Hara, é um bom personagem. Os coadjuvantes eram bons, mas eu não sei por que eu não consegui gostar. Da fase 2099, o que eu realmente gostei só foi aquele Motoqueiro Fantasma, 2099. Eu Sim, era muito sim, fã. sim. Sou muito fã do Len Kaminsky, gosto E, muito dele, acho que ele é um. Sim, aproveitando. Todos estão consternados com o que aconteceu com o Peter David, né? De não ter tido o apoio da Marvel, de estar passando grandes preocupações e, enfim, chegando ao ponto agora da saúde dele, chegar até levar a óbito, porque ele não teve o apoio adequado. Mas tem outro, o Len Kaminsky, a última notícia que eu soube sobre ele é que ele estava em um lar de idosos, ou num lar, um local onde ele tinha sido acolhido. É um cara que escreveu Homem de Ferro, escreveu Motoqueiro Fantasma 2099, escreveu muita coisa dos anos, final dos anos 80, começo dos anos 90, escreveu para DC também, chegou a escrever algumas especiais da Liga da Justiça, e hoje é outro roteirista, é outro artista que está, isso já há alguns anos, em situação financeira deplorável, vivendo em um abrigo ou é um lar de idosos, alguma coisa assim. Então, realmente assim, infelizmente, é uma indústria que a gente sustenta essa indústria. Nós que somos leitores sustentamos já há décadas. Agora é uma indústria que está ganhando, nos últimos tempos, as suas donas estão ganhando muito mais transportando os quadrinhos, os conceitos dos quadrinhos para o cinema, para as séries. Fora isso, merchandising, né? A torta uhum. direito, produtos de todo tipo. E esses caras que eles criaram ou desenvolveram conceitos que são usados até hoje. Estão aí adoecendo, passando fome ou problema de saúde e até morrendo sem ter o apoio devido, o reconhecimento devido, sem ter a retribuição devida, né? Infelizmente. Infelizmente mesmo. E assim, e além disso, a gente tem que falar, antes que o nosso calvo de plantão reclame, ele escreveu muita coisa de Star Trek, né? Principalmente é, aquelas, aqueles romances, né? Salvo engano, ele escreveu um crossover em livro de Star Trek com X-Men. Não sei, eu posso estar falando besteira, mas ele escreveu muita coisa de Star Trek, principalmente coisa da nova geração.
ele sempre gostou muito, né? Você falou que ele era um fã de ficção científica, e então ele escreveu muita coisa de Star Trek. Então, Se eu não me ele engano, foi ele que adaptou para os quadrinhos aquela Dark Tower, né? Aquele material do Stephen King, não é isso? deve ter sido. Ele fez material da Torre Negra. Stephen King. Ele Isso. escreveu, porque não foi uma minissérie só, né? Teve várias Era o minisséries, né? pistoleiro, né? O Adaptando. pistoleiro, se eu não me engano. Eu tenho alguma lembrança disso. Estou procurando aqui, mas eu tenho alguma lembrança em relação a isso. Não, ele fez sim, ele fez sim. Tá? E aí ele teve, escreveu muita coisa também assim de romance baseado nos quadrinhos. Ele sempre fez muita coisa interessante. Escreveu também Mulher Hulk depois da passagem do Dan Slott pelo Mulher time. Hulk, rapaz. Mulher Hulk. Sim, sim, muito bom. Ele fez muita coisa legal. Aí vamos. Inclusive, eu acho que ele fez Mulher Hulk na mesma época dessa segunda fase dele do X-Factor, que eu lembro que teve um crossover, que foi mais ou menos ali pela Invasão Secreta, alguma coisa assim, naquele período. Parece que teve até um crossover da mensal da Mulher Hulk com X-Factor. Uhum. Pode ter sido mesmo. Então vamos falar um pouquinho assim, dos quadrinhos mais icônicos dele, né? Que a gente deu uma passagem geral pela biografia, pela carreira dele. Mas assim, eu acho que o principal pode não ser o seu favorito, mas talvez como eu falei no começo, o principal é o Hulk, né? Porque ele fez várias coisas diferentes com o Hulk. Eu não tenho certeza, mas foi ele que transformou o Hulk primeiro em cinza, não foi, o Joel? Não, não, não. Ele, na verdade, a questão do o Hulk Cinza, se eu não estiver enganado, foi naquela curta fasezinha do Al Milgrom. Quase certeza que foi ali no retorno do Al Milgrom. No retorno, não, quando o Al Milgrom fez de novo o Banner e o Hulk se juntarem, e que aí na época o Hulk verde era o Rick Jones, que era o Hulk Jones, né? Foi apelidado. Aí ele ficou cinza de novo ali. E aí quando o Peter David assumiu os roteiros, ele já estava cinza. Quase certeza disso. Pronto. O que ele fez, Eu o que ele tinha. fez foi, o que ele fez foi transformar o Hulk cinza em um novo personagem, né? Que era o Senhor Tirateima, né? O Mr. Fix. Isso aí sim, foi o Peter David. Sim, ele fez isso, ele deu personalidade para esse Hulk, né? Muito, muito, muito. Ele fez, como falou, foi uma fase muito extensa que ele fez de tudo, né? Foi nessa fase que ele criou o Hulk professor, né? Que depois ficou conhecido como professor, que foi um amálgama das três personalidades das três personalidades do Hulk que eram naquela época, né? As três qualidades do Hulk com o Bruce Banner, com o Senhor Tirateima. Era a força do Hulk verde, a inteligência do Banner e a esperteza, a malícia do Hulk cinza, né? Isso. E ele transformou, foi quando veio aquela fase do Panteão, que, como eu falei, foi uma fase muito extensa, ele fez de tudo com o Hulk. A questão os primeiros passos dele com o Hulk, já dava para ver que era o seguinte, ele, além de focar muito assim, ele tinha aquela coisa de o monstro da semana. Ele começou com uma coisa meio episódica. Ele veio com a sequência do que o John Byrne tinha feito, do que o Al Milgrom tinha feito, e aí ele deu continuidade, né? Aquela coisa da fuga, aquela coisa do Banner e do Hulk estarem meio que naquela fuga, aquela coisa toda. Só que aí ele brinca muito com o personagem, tanto respeitando a história dele, mas seguindo em frente por um rumo que ninguém esperava. Somado a isso, aí você já tinha aquela característica do Peter David, que já vinha do Aranha, mas aí ele pôde fazer muito mais no Hulk, de que todos os personagens que ele escrevia, eu acho que, se você olhar direitinho, talvez seja a melhor característica que ele teve. Isso já no Aranha ele fazia, no Hulk ele fez muito melhor, e ele nunca parou de fazer nos trabalhos até o último trabalho dele. Ele não colocar na boca do personagem nada que fosse desnecessário, ele não faria nenhum tipo de diálogo que fosse só para encher linguiça, não.
todo o diálogo que ele colocava na boca dos personagens tinha algum motivo. O texto dele, vamos fazer uma piada então com ele. O Peter David sempre foi gordinho, né? O texto Uhum. dele não tinha gordura. O texto dele não tinha gordura nenhuma. O cara, É verdade. ele tinha um dom fantástico de que, quando os personagens não estavam tendo uma discussão séria, estavam tendo algum tipo de diálogo que podia ser utilizado assim durante um combate, ou uma luta, alguma coisa, ou um momento de tensão. Quando não era isso, ele colocava sempre algum diálogo com humor. Mas não era humor idiota, humor forçado, ou um humor do tipo, não, ele colocava alguma coisa que ou você ria de verdade, porque eu lembro que eu ri pra caramba com um trechinho em que eu acho que era a Beth falando com alguém, eu não sei com quem ela estava falando, não sei se era com a Marlo, que era a namorada do Rick Jones na época, eu só sei que ela estava falando com alguém e falava sobre o Bruce Banner. Aí ela falava Bruce, aí o Bruce, aí alguém brincava e dizia Willis, do ator, né, Bruce Willis. Aí acho que a Beth respondia, não, Wayne. Cara, eu era pivete na época, eu deveria ter 12, 13 anos. Primeiro que foi um susto. Um personagem Marvel falando de um personagem da DC, aquilo ali era uma coisa, na época era um cataclismo. Além disso, era engraçado. Eu lembro de ter rido, o riso espontâneo mesmo, do tipo, ele arrancava gargalhada de você, com coisas assim que não era aquele humor pastelão, aquele humor bobo, eu vou fazer uma piada. Não, era dentro de um diálogo, assim, bem natural, vinha uma coisa engraçada. Então, ele dominava muito bem os diálogos. Tudo que os personagens conversavam tinha alguma função na história, nem que fosse fazer você rir. Mas ao mesmo tempo ele sabia fazer drama. Eu lembro que teve logo no início, já na fase do Todd McFarlane, em que a Beth Banner ela estava grávida e ela sofreu a perda da gestação, ela teve um aborto. Foi uma das histórias assim mais inesperadas e pesadas. Aí você via o Hulk cinza, que era um sacana, um escroto, um personagem assim quase praticamente amoral, ele confortando a Beth. Ou seja, ele ia de um extremo emocional para o outro. Ele conseguia fazer uma história sobre a perda de uma gestação, de uma gravidez, a perda de um filho, é, um drama genuíno, e aí você via assim, o personagem humano, ele conseguia botar uma humanidade muito grande nos personagens. Agora isso sem perder uma empolgação assim juvenil, porque ele fazia cenas de luta, ele usava os poderes dos personagens, ele atendia a algumas convenções do gênero, né, dos super-heróis, ele atendia essas convenções. Só Sim. que ao mesmo tempo não era bobo, não era aquele tipo de história idiota, não era forçado. E quando era algo bobo, do tipo, mais à frente, já quando o Todd McFarlane saiu do Hulk, teve uma fase que era desenhada por um cara que dizem que ele era muito bom para desenhar fantasia, mas nos quadrinhos eu não mostrei, aquele Jeff Purvis. Acho que você Sim. sabe qual é. Desenhava Sei. horrível, horrível. E tem um combate do Hulk, assim, o Tiratema, contra o Crusher Crew, que é o Homem Absorvente. Sim. É, eu sei que no Brasil, a tradução da Abril, sempre fantástica. Pronto, o Donzinho vai lembrar dessa. A gente até publicou uma época disso no Twitter. No Brasil, colocaram o Sr. Tiratema provocando o Homem Absorvente, chamando ele de Capitão Mods. A gente foi até olhar no original. No original, realmente não era isso, mas era uma piada com absorvente, sim, feminino. Ele parece que era algo assim do tipo, o Peter David no original em inglês tinha dito, quer dizer que você não deixa nada derramar no chão, você não deixa nada pingar do tipo vazamento, né, menstrual. Ou seja, era um gibi basicamente de criança e adolescente, Hulk, mas ele já botava uma sofisticaçãozinha ali que um adulto, ou um jovem adulto ia entender. É, ele brincava com o absurdo, com o ridículo porque você vê, o personagem que tem o poder de tocar em alguma coisa e imitar a, a, a composição daquilo, que é o Crusher Creel, mas o nome do personagem, bicho, é Homem Absorvente. Então, não tem como não rir disso, e ele riu. Mas, isso durante uma luta em que o personagem absorve propriedades de metal, de rocha, tal, enfim. E que tem até uma parte, acho que é nessa mesma história, que o Hulk corta o braço dele, do Homem Absorvente, quando ele está transformado em pedra. E aí ele fica com medo de voltar à forma humana e sangrar até morrer. Quer dizer, você tem o combate obrigatório de super-herói, mas com uma certa sofisticação, um certo apuro, né? Não era bobo, era inteligente. E ele fez uma das fases que talvez seja a fase mais também mais lembrada do Aquaman, né?
Quando o Aquaman Sim. ele não era nada assim, ele tava muito relegado, ninguém tinha feito nada com o Aquaman, né? Aí ele pegou ali no comecinho dos anos 90 e transformou o personagem, né? Ele era naquela época da Image, né? Então era dentes rangentes, era personagens raivosos, o que fazia sucesso eram os anti-heróis. Só que ele conseguiu transformar o Aquaman num personagem muito interessante, né? Foi aquela fase do Aquaman cabeludo, barbudo e com um gancho no lugar da mão, né? Agora sim, primeiro de tudo, eu sou embaixador e representante e porta-voz da Federação dos Fãs do Aquaman. É um personagem que eu não admito que falem mal. Eu não entendo como é que se chegou nessa coisa ridícula de ficar dizendo que o personagem é bobo. Ah, ele fala com peixe. Pra mim, ele tá no mesmo patamar do Flash, de personagem icônico. É um personagem que respira debaixo d'água, fala com a vida marinha. É um personagem épico, icônico. O resto da humanidade que tá errado. Dito isso, é outra coisa que se você olhar, você imagine se tivesse entregue o Aquaman nessa mesma pegada que você falou aí, início dos anos 90, Image, personagem com dentes rangendo, todo mundo queria ser Cavaleiro das Trevas ou Watchmen, mas pelos motivos errados, né, pela violência. Se tivesse entregue esse personagem para um Rob Liefeld da vida ou qualquer outro daquela galera daquele período, tinha sido um desastre. Por quê? O Peter David ele deu uma rasteira tanto nos leitores que queriam ver o personagem, porque assim, pela ótica da época, para o personagem se tornar relevante, ele tinha que ter defeitos, tinha que ter tragédia mais ainda, e tinha que ter violência e aquela atitude, né? Primeiro, que se fosse o Rob Liefeld ou outro, ele não tinha colocado um arpão no braço do Aquaman, tinha botado uma metralhadora, tinha botado ou botado um daqueles canhões de navio pirata, né? Aquele canhão preto que joga bala redonda. Mas é o seguinte, o Peter David ele deu uma rasteira. Qual era a expectativa? Qual foi a proposta? Faça o Aquaman ficar violento, anos 90. Foi só a capa. Se você olhar a história onde acontece, acho que é Aquaman Zero, se eu não me engano. Foi até daquela iniciativa do Zero Hora, né? Se eu não me engano. Foi logo depois. Mostra o Aquaman perdendo a mão num combate com um personagem sociopata que faz com que ele perca a mão sendo devorada por piranhas. Sim. Beleza. Então, foi um negócio gráfico, violento, ficou só os ossos da mão. E aí depois teve a questão de colocar a prótese com o arpão. Ok, isso foi só a capa. Nas capas, o Aquaman aparecia rangendo os dentes e violento. Você teve a oportunidade de ler, eu tenho certeza. O Sim. Aquaman não ficou assim não, nas histórias. Dentro das histórias tinha momentos em que ele estava bem-humorado, tinha momentos em que ele estava tentando se entender melhor com a família, ele descobriu que tinha um filho que ele não conhecia, bem na linha do Arqueiro Verde, né? Aquela mesma Sim. coisa de ter um filho. Aí ele começa a namorar com a Delfim. Do, como é que ficou o nome dela no Brasil? Foi Você Delfim que mesmo. Não Delfim, né? mudou, não. Pronto, Delfim. Não. Isso, Delfim. Se você olhar direitinho, dentro das histórias, mesmo quando teve, por exemplo, teve um combate que fizeram dele contra o Superboy havaiano, e que ele vai invadir uma base militar, ele chega lá jogando uma onda gigantesca, tem aquele combate, mas em momento algum você vê o Aquaman como um personagem estereotipado, babando, dizendo que vai matar, não sei o que tal. Não. Ele usa um pouco mais assim de violência, mas você pode ver que é um personagem que ele tem senso de humor, ele tem momentos em que ele para e reflete, ele está mais impositivo, vamos dizer assim, mais imperativo, mas ele não se tornou uma caricatura. Então o Peter David ele foi genial até nisso. Ele disse, ok, beleza, qual é a proposta editorial? Não, vamos fazer o Aquaman ficar mais relevante, adulto, sério. Ele tá tranquilo, eu vou fazer. Ele só fez isso na capa. Dentro das histórias, rapaz, acho que na segunda ou terceira história ele estava usando o arpão para pegar camarão e comer debaixo d'água. Eu lembro dessa cena em que ele afunda junto com o Aqualad, que era o Tempeste, espeta uns camarões e sai comendo os camarões. Então, o Peter David até nisso, ele foi genial. Ele não se rendeu, ele não fez concessões, como estavam sendo feitas nos anos 90. É verdade. E pra gente já encaminhar pro fim, Joel, qual o teu título favorito escrito pelo Peter David? Qual o seu título favorito?
Rapaz, é pau a pau, Hulk, Capitão Marvel, Genesvel e o X-Factor. E tem mais coisa, tem muito mais, mas os três, assim, que eu, agora, assim, de lapada são três, né? Sendo que o Genesvel, como eu falei, o Capitão Marvel, ele tava bem maduro, ele tava bem tranquilo. O X-Factor foi como eu te falei, assim, eu acho que foi o trabalho mais denso dele, o trabalho mais sério, foi o X-Factor. Agora o Hulk, é porque o Hulk, meu amigo, ele não fez uma fase do Hulk. Ele fez ali umas 8 fases dentro de uma longa fase de 12 anos. Você tem o Ele personagem. reinventou o personagem algumas vezes, né? Porque assim, você tem, por exemplo, já perto do final, ele teve uma fase que era com o Deodato desenhando, Sim. que era o Hulk, se eu não me engano, era o Hulk sem a mente do Banner. Era alguma coisa assim, eu não tô bem lembrado, porque teve, se você olhar direitinho, teve uma cisão. Era um Hulk meio irracional, era um Hulk meio irracional mesmo. Porque teve uma cisão. O Hulk se dividiu. Lembra que uma parte do Hulk foi para o universo do Heróis Renascem e uma Sim. parte ficou no universo 66. Ainda teve isso. Na verdade, Esse... o Bruce Banner foi para o universo de Heróis Renascem, porque o poder, salvo engano, o poder do massacre fez separar as entidades. Aí o Bruce Banner pulou lá para poder ajudar os Vingadores e foi pro Heróis Renascem. E a entidade Hulk ficou no universo Marvel regular. Isso. E assim, aí você já tem aquela outra fase que foi com a arte do Liam Sharp. Que o Liam Sharp, assim, ele era meio na linha do Frank Frazetta, do Simon Beasley. Era bem estilizado, e era o Hulk cinturinha. Era o Hulk com a cintura bem fininha e bombadão de academia. É aquele que esqueceu de fazer o treino de perna, né? Aí, nessa fase aí, era bem sombrio. Era uma coisa bem sombria. E assim, ele fez fases do Hulk. Não, Foi o Gary Frank desenhou o Hulk dele. Frank, rapaz, que era o professor. O Daily Con, né, que fazia Esse foi aquele da... Hulk. Isso. Ele fazia aquele Hulk bem animalesco, né, bem monstruoso. Tanto é que o Daily Con saiu para poder fazer o Pete, né, que era o Hulk dele da Image. Pois é. Quem é dele que é o hoje e o Pete. Mas Pois é. assim, eu acho que pra mim seria uma trinca. Hulk, Capitão Marvel e X-Factor. O X-Factor que teve 100 edições, né? Como eu falei, mais de 100 edições e muito, muito bom mesmo. E você, agora devolvendo a pergunta, pra você, qual foi o melhor trabalho do Peter David que você Cara, gostou? vou citar dois um que você já falou que não pegou em você e outro que você falou também muito bem, que é justamente o Homem-Aranha 2099 e o Aquaman. O Homem-Aranha, eu reli um pouco dele, as primeiras edições, quando a Panini relançou num encadernado capa preta, há muitos anos atrás, e depois agora a Panini lançou em formato capa dura, né? Relançou já, acho que 3 volumes desse capa dura. Porque assim, eu lembro eu pegando aquele gibi na banca, aquele formatinho da Editora Abril com capa metalizada, aquele uniforme que é um uniforme lindo do Homem-Aranha, o uniforme do Homem-Aranha 2099, e a maneira da história, como a história foi contada, como que eles pegaram personagens do universo Marvel normal e repensaram para aquele universo 2099 e como todo um universo foi criado em torno desse personagem que era o carro-chefe. Agora, mesmo sabendo que ele fez, a impressão que a gente tem é que ele fez muito mais sucesso aqui no Brasil do que lá fora, né, do que nos Estados Unidos. Mas eu sempre gostei muito do Miguel O'Hara e do Homem-Aranha 2099. E o Aquaman por tudo isso que você falou, porque apesar de que o Aquaman, a gente também tem essa coisa do Aquaman, do gancho e tal, ele foi pouquíssimo publicado pela Abril aqui. Foram algumas histórias, só o começo, os primeiros arcos, ou as primeiras histórias que saíram aqui. Eu acho que não foi o primeiro ano inteiro. Não. Foram algumas histórias, saiu a origem dele, né? A forma que ele perdeu a mão, ele colocando um gancho improvisado, depois ele colocou um gancho definitivo, depois ele usou aquele gancho cibernético que tinha um cabo junto, né? Que ele conseguia atirar esse cabo, enfim. Mas essa parte a Abril pulou aqui. Eu li porque eu acabei pegando esses deluxes gringos. E agora a Panini tá lançando essa versão aqui
aqui no Brasil, que até parou lá nos Estados Unidos, porque eles vão lançar eles iam lançar tudo num ônibus, né? Eu não sei se já lançaram, ou tava para lançar essa fase toda Vai num ser, ônibus. vai ser esse ano, se eu não me engano, em julho. Pois é, e eu gosto muito dessa fase do Aquaman, porque, ao contrário de você, pra mim foi a primeira vez que eu vi o Aquaman que não era um Aquaman motivo de piada, né? Porque a coisa que a gente tinha era aquele Aquaman dos Super Amigos cavalgando um, um cavalo marinho e servindo de piada nas propagandas do Cartoon Network, né? Era esse o Aquaman que tinha na época quando o Peter David pegou para escrever. Ele fez uma minissérie antes, né? E depois foi para essa edição, esse volume mensal do Aquaman, que depois gerou algumas coisas interessantes, mas que nessa época do Peter David era muito divertida mesmo. Assim, a gente falou de tudo que ele fez, né? Agora, para terminar mesmo, já, como você falou que a gente está indo para o final, vamos fazer um exercício de imaginação que é meio doloroso, é agridoce, mas pense que a gente nunca teve e nunca teremos mais uma fase assim de 1 ano, 2 anos do Peter David no Superman. Nunca tivemos uma fase dele nos Vingadores, nunca tivemos uma fase dele no Quarteto, nunca tivemos uma fase dele na Legião dos Super-Heróis. Bicho, quando você pega a fase dele do Hulk, e você vê o que ele fez ali com o Panteão, com um monte de personagens ao mesmo tempo, dezenas de personagens, aí ficção científica que ele gostava e o humor. Ele, ele nasceu para escrever a Legião dos Super-Heróis e nunca escreveu. Nunca escreveu, eu digo, uma fase, né? Eu fico imaginando assim, a gente nunca vai ter, bicho, esse cara. Ele poderia ter escrito uma fase fantástica do Superman, poderia ter feito uma excelente do Quarteto, dos Vingadores. Ainda bem que ele fez esses outros, né? Aquaman, Hulk, Supergirl, o Aranha 99, 2099 que você gosta, Capitão Marvel, X-Factor, mas imagina quanto ele poderia ter rendido com outros personagens, medalhões, ou até personagens assim mais, digamos, o lado B, o terceiro escalão, se ele tivesse pego. Porque o X-Factor é terceiro escalão, né? Quarto escalão. E ele fez maravilhas. Imagina se ele tivesse pego outros personagens, enfim. É verdade. E ele, como você falou, ele sempre foi considerado um operário, né? Ele nunca foi considerado um medalhão, né? O pessoal falava, eu lembro que ele aparecia sempre naquelas listas de melhores escritores da Wizard e tal, mas ele era considerado, ele nunca, se você, talvez você perguntasse para 10 10 fãs de quadrinhos para fazer uma lista dos 10 escritores favoritos, talvez uns dois ou três colocassem o Peter David nessa lista, né? Que mas ele sempre foi muito consistente nos trabalhos dele. Você E é não muito consegue doido, isso é lembrar em muito nada doido. assim que seja assim, isso aqui do Peter David que ele escreveu, isso aqui é horrível. Você não lembra disso? Não, pô, Ele sempre foi consistente nos trabalhos dele. não, é louco isso demais, essa indústria que a gente gosta tanto, é doido, isso é muito maluco, porque é o seguinte, vamos dizer, tudo que você está falando aí dele, certo? Tudo que a gente conversou até agora, dos materiais, você consegue lembrar, você mesmo falou aí, algum gibi ruim dele, ruim, mas ruim, ruim mesmo, ou que tenha gerado uma polêmica negativa? Não. Agora, Frank Miller, que é um astro, Frank Miller é uma grife, é uma marca, é uma lenda dos quadrinhos. Frank Miller tem aí pelo menos acho que uns 4 ou 5 que de primeira você já diz que tem gente que odeia. Sim, Você tem, sei lá, Grant Morrison, que ainda está vivo e tudo mais, está em atividade, tem gibi do Grant Morrison que tem gente que odeia. sim. O Peter David, ele segurava a peteca durante anos num título. Aí tem um corpo de trabalho enorme, como esse que a gente falou, e mais até, que teve muita coisa, a gente não citou aqui, muita coisa que ele fez. Tem muita coisa aqui que a gente nem arranhou. Mas ele era consistente. Ele tem um dos corpos de trabalho e uma das contribuições assim mais importantes, mas dentro de quê? Como você falou, o chão de fábrica, o operário. E assim, é muito louco isso porque as pessoas só valorizam mais o cara que escreveu um Cavaleiro das Trevas ou um clássico, alguma coisa assim que seja bem, vamos dizer, Dematteis, J.M. Dematteis. Todo mundo fala dele por conta do A Última Caçada de Kraven, a Liguinha e tudo mais. Tá? Você tem aquelas coisas que são bem bombásticas. Você não tem um clássico que você diga, o Peter David escreveu um clássico, ou algo bombástico,
ou algo que foi assim disruptivo, algo que foi assim que divisor de águas. Não, ele não fez nada disso. Só que ele faz parte de uma categoria que a gente valoriza muito, tem que valorizar. São os caras que carregam. Eles carregam essa indústria já tem décadas, e eles carregam assim, mensalmente. E sem fazer alarde, sem reinventar a roda, enfim, é uma categoria assim que merecia um valor maior, e talvez tenha. Porque quando tem um leitor, rapaz, aquela história massa do Peter David, do Hulk e tal, tá valorizando. Eu acho que era a valorização que ele merecia, né? Já que não teve a valorização da classe patronal. Ó, anota aí, eu tô falando contra patrão. Joel, falando mal de patrão, é prova de que é exceção que confirma a regra. Então, Calúnias. tudo certo. Acho que é isso, né, Joel? Falamos bastante da carreira do Ped e fica o nosso agradecimento a tudo que ele deixou de... Todos os momentos que ele nos deu de alegria nos quadrinhos, nos livros e nas séries, nos desenhos que ele escreveu, em tudo que ele produziu, a gente só tem que agradecer por ter tido a oportunidade de ter tido contato com o talento dele, né? E com tudo que ele deixou aí, né, para os fãs de quadrinhos, né? Mais de 40 anos. 40 anos. Praticamente 40, foram 4 décadas. Pois é, mais de 40 anos escrevendo boas histórias de quadrinhos para deleite dos fãs. E que espero que o exemplo dele, que infelizmente aconteceu isso com ele, dele precisando de vaquinha na internet para pagar as despesas médicas, que isso sirva de lição, apesar de que a gente sabe que não vai servir, mas que sirva de lição para os dirigentes dessa indústria dos quadrinhos a valorizarem mais, né, os seus profissionais, a pagarem salários dignos e bons salários, e que um profissional tão gabaritado quanto foi o Peter David não precise recorrer a esse tipo de como se diz, de ajuda para poder conseguir pagar despesas médicas, né? É o que a gente torce, é o que a gente espera, mas vou te dizer uma coisa, pelo menos assim, curto prazo, a coisa não é muito positiva não é muito esperançosa, e vou lhe dizer por quê. A gente está gravando esse programa no dia 27 de maio. A morte do Peter David ocorreu no dia 24 e se tornou divulgada Twitter, Instagram, pelas redes sociais no dia 25. Aí você vê, o mundo tomou conhecimento da morte do Peter David no dia 25 de maio. Hoje é 27 de maio. Só hoje, agora à noite, foi que o perfil da Marvel no Twitter, Marvel Entertainment, colocou uma postagem 3 dias depois da morte dele, dizendo que a Marvel dava uma pausa para honrar o legado de Peter David e que o coração da Marvel, os corações de quem faz a Marvel está com a família dele. Ou seja, nem para, assim, fazer uma homenagem no dia em que a morte dele foi divulgada, eles fizeram. Foi 3 dias depois. Então, assim, a expectativa não é muito boa não, sabe? Infelizmente. Bom, acho que é isso, né? Espero que voltemos nas próximas semanas com temas mais aprazíveis, né, Joel Moraes? Vamos torcer. Torceremos por isso. É isso, pessoal. Até a próxima semana com mais um Pilha de Bis. Um grande abraço e tchau. Esse foi o Pilha de Gibis, mais um podcast com o selo dos cabras de qualidade do Arte Final. Gostou do que ouviu aqui? Compartilhe e acesse o site, tem muito mais conteúdo de qualidade esperando por você. Vai comprar seus gibis na Amazon? Compra acessando os nossos links, você vai ajudar a manter esse trabalho. www.artefinalhq.com.br